Seja muito bem-vinda a mais uma aula de Divino Arranjo com o tema 3 dicas de postagens poderosas para você atrair o seu cliente, conversar com ele, gerar curiosidade nele e vender. Se você hoje está com o seu Instagram mais morto do que vivo, se o seu Instagram está paralisado e se você não tem ideia nenhuma do que fazer nesse Instagram, eu vou mostrar para você quais são os seus erros e quais dicas você tem, quais dicas você pode atribuir ao seu Instagram hoje para melhorar, tá, todo esse processo de atrair o seu cliente, conversar com ele e aí depois vender. Não sei se você reparou que eu não falei que você vai vender de cara. Eu não falei isso, até porque não existe vender de cara. Gente, tira da cabeça de vocês que vocês têm um produto ou um serviço, que você vai chegar na rede social, vai postar a foto do seu produto e vai vender. Isso não existe, tá? Por quê? Porque as pessoas precisam de informações e essas informações você que tem que passar. Só que as informações elas não podem ser passadas de qualquer forma. Não é porque você fotografou o seu produto ou fez uma foto do serviço que você presta que quem está do outro lado entendeu. Ou quem está do outro lado se sentiu atraído, tá? Existe um processo aí de destrinchamento mesmo das informações que você vai fazer através das suas postagens. E esse destrinchamento tem camadas, ou seja, você não consegue fazer uma postagem hoje, tá? Você que está recomeçando e vender amanhã. Obviamente que sempre vai ter um ou outro cliente que já está preparado para comprar, mas não é a maioria. Então, tira de você essa ansiedade de querer resolver todos esses anos que você tem de, vamos colocar assim, ó, de um comportamento inadequado na rede social por falta de conhecimento em um dia, 2 dias, em uma semana, tá? Existe um contexto na nossa atualidade que é a ansiedade, tá? As pessoas, elas estão sendo engolidas e roubadas pela ansiedade. O que acontece? Só porque existe a rede social e todo mundo na rede social mostra, né, aquilo que quer, não significa que aquilo seja verdade, tá? As pessoas mostram que fazem muitas vendas, que parece que aquilo aconteceu de um dia para o outro, e parece que aquela pessoa é o tempo todo feliz, e parece que a vida das pessoas não tem problemas, mas não é verdade. Se existe pessoas nas redes sociais vendendo e tendo sucesso, acredite em mim, aquilo foi uma construção. E você que está aí do outro lado, que fica ansiosa para ter aquele resultado, acaba não entendendo que não vai acontecer com você de um dia para o outro. Também requer uma construção. E é sobre uma construção, né, de postagens, de coordenadas que eu quero falar com você. Então, se você é do tipo que quer um milagre, você quer aí um pó de pirlim-pim-pim, você quer postar hoje e amanhã você quer ter resultado, isso não é para você, tá? Aqui eu vou passar estratégias maduras para mulheres que querem ter negócios de verdade, para mulheres que querem fazer o que tem que ser feito, não para meninas, tá? Então não existe resultado relâmpago, não existe postagens miraculosas que vão fazer você vender milhões de um dia para o outro. Isso não existe. Por que eu estou falando isso? Porque eu vejo, né, vocês se comparando com outras pessoas que às vezes têm 5, 10 anos de experiência na sua frente. E aí você se compara com uma pessoa que já posta há 5 anos, que já está no mercado há 10 anos. Você se compara com pessoas, às vezes, que nem estão falando a verdade. Então, cuidado com isso. Primeira coisa, não se compare com ninguém. Tenha sim uma referência ou outra, porque nós precisamos ter referências para seguir, tá? Mas não compare a sua realidade com outra, porque a pessoa a qual você está se comparando pode ser que tenha muito mais experiência que você, muito mais estrada do que você, mais tempo de se dedicar do que você, tenha outros níveis de recurso que você ainda não tem. Então não é justo que você compare o seu resultado, que ainda é tímido,
por conta da sua falta de conhecimento e da sua falta de organização com o resultado de alguém mais experiente. A primeira coisa é para de se comparar, tá bom? A segunda coisa é vamos se mexer, vamos aprender, tá? Porque se alguém conseguiu, você também consegue. Se eu conseguir, você também consegue. Só que eu comecei em 2012. Quando eu entrei no Instagram, quando eu entrei nas redes sociais, querida, era tudo mato, tá? Não tinha, primeiro que não tinha ninguém para ajudar. Segundo que era tudo novidade. Então não adianta você querer comparar o seu resultado com o meu. Ah, você fazia 8 mil. Sim, eu comecei a fazer 8 mil em venda quase 4, 5 anos depois que eu comecei a postar em 2012. Tá? Então precisa tomar cuidado com essas comparações. Vamos começar? Eu quero começar, eu vou te dar as 3 dicas de postagem, tá bom? Então você já pega papel e caneta na mão. Mas eu quero começar, olha só, com um versículo, tá? Porque nós estamos numa época onde todo mundo está ansioso por alguma coisa. E a ansiedade tem roubado seus resultados. A ansiedade tem roubado as suas oportunidades. A ansiedade tem roubado o brilho dos seus olhos e você tem desistido de projeto em projeto em busca de um milagre. E eu quero que você agora sente, ouça isso, para que você entenda que o seu sucesso está diante dos teus olhos, mas você precisa construir uma estrada até ele, ok? Anotou isso? O teu sucesso está diante dos teus olhos, mas você precisa construir uma estrada até ele. Você não vai conseguir, né, num post, num toque de mágica, numa dica, mudar toda a sua realidade financeira e de negócio. Então, olha só, para começar, já vou entrar no conteúdo. Se você tem uma Bíblia, ou se você não tem, também tá tudo bem, né? Eu vou falar aqui, ó, uma passagem que está em Filipenses 4, capítulo 4, versículo 6. Olha que interessante, ó. Isso serve para mim também. Muitas vezes eu tô com muita pressa. E a gente, quando tá com muita pressa, faz muita besteira, né? Olha o que fala aqui, ó. Tô com duas traduções. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e em ação de graças, apresente seus pedidos a Deus. Vou repetir, tá? Filipenses 4:6. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica e em ação de graças, apresentei seus pedidos a Deus. Ó, tá falando aqui que você, né, não pode ficar ansiosa ou não deve ficar ansiosa. O que a ansiedade, né, tira da nossa vida? Quando a gente está ansiosa, a gente aborta os projetos. A nossa ansiedade faz com que a gente aborte os projetos, tá? A ansiedade, ela quer comer etapas. A ansiedade, ela quer um resultado antes, né, de você fazer o que precisa ser feito para ter os resultados. Então, quem vive ansioso tem um perfil. E aí eu quero só saber se você tem esse perfil para você corrigir. O ansioso é aquele que está sempre começando um projeto novo, mas não termina nenhum. Você é do tipo que começa e não termina nada porque você quer um resultado imediato? Você é essa pessoa? Não tem problema se você for essa pessoa, contanto que você reconheça e aí a partir de agora a gente pegue para fazer algo e vá fazer até o fim, né? A maioria esmagadora das mulheres que eu tenho contato todo santo dia, e são milhares e milhares, elas são roubadas pela ansiedade. Então, ao invés delas se dedicarem e fazerem aquilo que é preciso dentro, né, da continuidade do dia a dia, elas ficam comparando com o resultado da outra, querendo um resultado antecipado, e porque elas não têm rapidez no resultado, elas desistem. E eu quero dizer para você que nada é construído desse jeito. Não existe negócio, não existe venda, não existe rede social, não existe engajamento que você consiga de um dia para o outro, tá?
Eu sei que existem pessoas que falam, vou fazer um post que vai viralizar. Acredite em mim, a viralização de qualquer post é muito mais nocivo do que vai te trazer um resultado. Porque a viralização traz pessoas que vieram pelos motivos errados e essas pessoas não vão comprar. Então, número de seguidores, número de engajamento não significa venda. Então, entre você e a sua venda, tem que existir uma construção. E se você ficar ansiosa, você vai o tempo todo fazer um pouco, faz um dia, faz 2, depois uma semana, depois você vai largar. E dentro da rede social, se você não tiver constância, você não chega a lugar nenhum, tá? Então, 99% das pessoas que eu converso, quando eu vou olhar a rede social, não tem nenhuma frequência. A pessoa é aleatória. Ela posta de vez em quando. E ela fala assim, não, mas eu posto de vez em quando. Mas de vez em quando não, né? Não caracteriza negócio. E eu vou explicar para vocês como fazer, tá? Fala para mim aqui, ó. Quem aqui entendeu o que eu falei? Quem aqui entendeu o que eu falei? E quem aqui se acha ansiosa? Escreve eu aqui. Você tá ansiosa? Quando uma mulher fica grávida, adianta ela ficar ansiosa para ter o bebê o mês que vem? Não adianta, né? Se ela tiver esse bebê o mês que vem, esse bebê vai resistir? Não vai, né? O seu negócio também é assim. Tem que ter uma construção, tá? Eu sei que não é fácil, eu sei que é difícil administrar, mas não é impossível, até porque a própria palavra diz, né? Ó, apresentei, né? Em ações de graça, ou seja, fazendo bem, fazendo o que você tem que fazer, as suas orações a Deus, mas faça a sua parte. Ações de graça, gente, ações é agir. Ninguém só faz oração, ninguém só pede, a gente age. E o seu agir, ele tem que ser prudente. Tem um método que você tem que executar para agir, tá bom? Que é o que a gente vai fazer aqui, tá? Então, você que está ansiosa, primeira coisa, entenda que o fato de você estar ansiosa só vai roubar o seu resultado. Só vai roubar o seu resultado. Eu li um livro, faz muito tempo. Eu não lembro nem da onde que veio, qual livro que foi, mas eu quero contar uma historinha aqui, falando sobre ansiedade. Rapidinho, tá? Bem rapidinho. Há muito tempo eu li um livro e a história era mais ou menos assim, ó. Tinha um homem que adquiriu um terreno muito grande, tá? E nesse terreno... lembrei, é um livro do Napoleão Hill, mas eu não lembro qual que era o livro do Napoleão Hill. E nesse livro ele conta, é uma história verídica, tá? Nos Estados Unidos, né, na década de 60, um homem adquiriu um grande terreno lá, foi uma herança, e nesse terreno existia era como se fosse uma lenda, né? Existia lá uma história de que debaixo desse terreno tinha diamantes. E esse homem herdou esse terreno. E ele começou a escavar. Para ver se ele achava os diamantes. E ele fez isso por um tempo. E logo ele desistiu, porque não encontrava o tal do diamante. Tá bom? E aí, oferecendo aquele terreno à venda, alguém, né, um outro homem, decidiu comprar aquele terreno para investir na extração de diamante que supostamente aquele terreno teria. Muito embora o dono anterior nunca havia achado. E esse homem que vem, né, que compra o terreno, ele compra o terreno com todos os maquinários, com perfuratriz, porque o homem que estava lá, ele já tinha comprado as máquinas para
perfurar a terra, mas ele não tinha paciência, ele não queria continuar, ele não queria ter a consistência. Já havia passado um tempo, ele não queria continuar. Então, quem comprou tudo aquilo, comprou a terra, o maquinário e tudo mais. E na primeira semana que aquele homem trabalhou, o novo dono, ele encontrou um veio de diamantes muito grande, muito farto, tá? Essa história é verídica, tem nome dessas pessoas. Esse homem se transformou num homem bilionário. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que muitas vezes você está com tudo na mão. Você tem o conhecimento, você tem as ferramentas, você só não tem a paciência de continuar cavando. E muitas vezes, quando você abandona, alguém vai vir colher dos frutos que você não teve paciência de aguardar, né? Amadurecer e chegar nas suas mãos, né? Então, olha só, muitas vezes você está diante do seu tesouro, mas você abandona o seu tesouro porque você está ansiosa. Vai por mim, não existe milagre, é trabalho, é construção. E se você fizer no tempo certo, você vai colher. Porém, toda vez que você abandona, todas as vezes que você abandona, alguém vem colher no seu lugar. E quem vem colher no seu lugar não vai precisar nem plantar, vai colher do fruto que você plantou. Tá bom? Então, observa e vê se não é isso que acontece na sua vida. Observe e vê quantas coisas você abandonou e logo você viu alguém prosperando com aquilo que você abandonou. Dá uma olhada, tá? Bom, agora vamos para a aula, né? Eu vou te dar 3 dicas, tá? De postagens poderosas, tá? Primeiro tipo de postagem, presta atenção, já anota aí, tá? Primeiro tipo de postagem é o seguinte: eu não vou nem entrar no mérito de que você tem que ter um Instagram comercial, que no seu Instagram tem que ter um link na bio para a pessoa te chamar pelo WhatsApp. Gente, tô cansada de entrar no Instagram de gente que se diz empreendedora e tá escrito me chama pelo direct, ou não tem nada, ou pior, tem lá o número do seu WhatsApp, né? Para a pessoa ter que anotar no papel e depois te chamar. Esquece, ninguém vai fazer isso. Nós estamos numa era onde as pessoas querem um link para clicar, tá bom? Então, eu vou partir do princípio que o seu Instagram já tem uma bio, que você já tem uma descrição, que você já tem um link de WhatsApp lá na sua bio para a pessoa te chamar, tá? Vou partir do princípio que já tem uma foto sua bem bonita, né, que faz conexão com o que você vende. Então, não vou entrar nesse mérito agora, eu vou entrar direto na postagem, tá bom? Então, primeira coisa, as postagens elas têm que ser coordenadas, elas não podem ser aleatórias. O que isso quer dizer? Tá? Na maioria das vezes, quando eu entro no Instagram, não só de mulheres de uma forma geral que me pedem ajuda, mas até às vezes de alunas, o que eu vejo são postagens aleatórias. O que são postagens aleatórias? São postagens que não têm coordenação. O que está sendo falado no Stories não tem nada a ver com o que está sendo falado no feed. E muitas vezes de forma incompleta. Então, assim, a pessoa coloca um bom dia ou uma frase motivacional no seu stories. No seu feed tem uma coisa falando uma coisa completamente diferente. Aí depois a pessoa vem falando que foi pintar a unha, foi pintar o cabelo, que o filho tá com sarampo e mostra uma foto aleatória do seu produto. Ou seja, é tudo desconecto. É tudo, né? Cada coisa de um jeito. Não existe crescimento assim. Então, a primeira coisa é pegar tanto o seu feed quanto o seu stories, tanto o seu feed quanto o seu stories e criar uma conexão, tá? Dentro do feed, né, você pode optar por vários modelos de postagem, tá? Postagem estática, só a foto. Postagem carrossel, são várias fotos diferentes, né? Colocando lá, mostrando, por exemplo, opções, ou passo a passo, ou dicas, tá? Pode ser um Reels, tá? Pode ser uma live que você transformou num Reels, tá? Então, no feed, você vai colocar
um desses três. Qual eu coloco, Valesca? Você coloca o que para você faz mais sentido, mas você não precisa escolher, você pode usar os três. Um dia você usa um feed estático, outro dia você usa um carrossel, outro dia você faz um Reels, outro dia você faz uma live. Você tem muitas ferramentas, use todas, tá? Não escolha uma única para fazer, use todas. Mas a partir do momento que você selecionou um item, um assunto, um produto, um serviço para falar, né, no seu stories, aquilo também deve ter uma continuidade. Não pode ser assuntos desconectos. Então pare de usar frases motivacionais, pare de usar a foto do seu café da manhã se não faz sentido, coisas aleatórias do seu dia a dia, e foque em assuntos relacionados ao que você postou no feed, assuntos relacionados ao que você postou em cima do objetivo que você quer. Então, se é vender um produto, comece falando, lógico, dando aquele bom dia, mas já jogando aquilo para o produto que você está ou vai oferecer, ou supostamente vai criar. Muitas vezes a gente está começando a criar uma coleção, e uma das formas que nós podemos usar e devemos usar é os spoilers dessa coleção, e ela pode ser feita feed story ali, né, durante 1-2 semanas, né, preparando inclusive para uma pré-venda, tá? Então para de fazer stories e feed aleatório, tá? Colocou uma coisa no feed, você automaticamente vai desenvolver aquilo no seu stories, aí sim mostrando o dia a dia seu com aquele produto ou aquele serviço, de uma forma mais leve, tá? De uma forma mais gerando curiosidade, por exemplo, mostrando composição de cor, bastidores, escolha de tecido, escolha do material. E sim, falando disso no seu dia a dia, porque o Stories é para isso, mas tem que ter uma coerência, gente, entre as duas postagens. Até aqui entenderam? Quem entendeu? Outra coisa é o seguinte, nada de eu posto no feed e aí eu jogo aquilo nos stories. Isso é preguiça, né? Isso não é nem falta de criatividade, isso é preguiça, tá? Então tira essa preguiça de lado, posta lá no seu feed e nos stories você desenvolve aquilo, tá bom? Desenvolva aquela ideia, tá? E aí, quantidade de postagens e tudo, isso é outra coisa, eu vou falar dentro da aula VIP que eu vou dar no dia 29, porque na aula VIP que eu vou dar no dia 29, eu vou falar tudo sobre postagens de atração do cliente. Porque quando você vai fazer um lançamento de produto ou serviço, a primeira coisa não é sair vendendo. A primeira coisa é chamar a atenção das pessoas para gerar nelas aquela curiosidade. Você precisa chamar a atenção das pessoas. Então, o primeiro tipo de postagem, que é a postagem de chamar a atenção das pessoas, são postagens que vão atrair muitos olhares. Mas não significa que todos esses olhares vão comprar. Uma parte deles você vai reter com outro formato de postagem, tá bom? Então, a primeira coisa é, poxa, vamos fazer postagens coordenadas, tá? Segunda coisa, já até comecei nessa segunda coisa. A segunda coisa é fazer as postagens por camadas, tá? Existe um negócio dentro das postagens, tá? Que tem a ver com o marketing. Então, marketing é uma coisa, venda é outra, mas as duas trabalham juntos. Marketing é toda a forma de atrair a atenção do cliente e envolver esse cliente, tá bom? Então, tudo que você fizer para atrair a atenção do cliente e depois envolver esse cliente é o marketing. Venda é oferta. Para quem? Para esse cliente que você trouxe e envolveu, tá? Então, por que vender direto para quem você trouxe não dá certo? Porque para a pessoa poder comprar, ela precisa se envolver com um produto, com a ideia, ela precisa querer, precisa gerar desejo, curiosidade. Você não consegue fazer isso com um post de atração,
Você só consegue fazer isso se essa pessoa entrar por um post de atração e ficar. Agora, como é que essa pessoa fica se você não posta? Como é que essa pessoa fica se você posta uma coisa hoje e amanhã você tá postando, você tá falando do teu dente que tá doendo? Como é que essa pessoa fica, se envolve com você se você faz posts aleatórios? Se você fala de coisas que não tem a ver com aquilo que você tá vivendo ou vendendo? Entende? Então, as postagens, elas precisam ter camadas. Primeiro, postagens de atração, que você faz tanto nos stories quanto no feed. E essas postagens, ela tem que ter um número maior. Você tem que fazer mais dessas postagens do que qualquer outra. Depois, numa segunda camada, que vai acontecer junto, gente. Que acontece junto. Você faz postagens que geram curiosidade, despertam desejo. Esse segundo tipo de postagem, gente, isso acontece tudo junto, tá? Você faz uma quantidade de postagem de atração, mas lá no meio tem 2, 3 postagens de retenção. O que é a retenção? É aquilo que, poxa, despertou em alguém a curiosidade de querer saber mais, de querer aprender mais, de perguntar para você, por exemplo. Então, as postagens de retenção são postagens que geram curiosidade e desejo, tá? E essas postagens, elas são numa quantidade um pouquinho menor, mas elas acontecem, gente, concomitantemente, é tudo junto. Não é primeiro eu faço só postagem de captação, né? Postagem de retenção de atenção. Depois eu só faço postagem de curiosidade e dúvida. Não, tudo acontece ao mesmo tempo. Então, dentro da tua cabeça, você tem que saber que dentro do teu dia, um tanto de postagem é de atração. Então, são postagens mais básicas, postagens mais incisivas, postagens que geram polêmica, postagens que despertam, assim, a atenção, dá um choque na pessoa, a pessoa fala, deixa eu entrar aqui para ver o que é isso, ou de tão bonito, algo sem profundidade. Depois disso, na sequência, 1 ou 2 postagens ensinando algo, gerando uma curiosidade, levantando uma polêmica, desenvolvendo algum assunto bem pequenininho relacionado àquilo, tá? Fala pra mim se até aqui você tá entendendo, que são camadas. Fala pra mim se vocês estão entendendo, são camadas. Quem aqui tá comigo? Quem aqui tá comigo? Responde aqui para eu poder avançar. Então, nessas camadas, a última camada, a última é a oferta. A última camada é a oferta. E a oferta você não faz o tempo todo, porque a pessoa precisa estar envolvida. Para a pessoa se envolver, gente, leva um tempinho. Não é porque a pessoa acabou de começar a te seguir que ela já se envolveu com você, que ela está preparada, madura para comprar o que você está oferecendo, que ela sabe o que é que você está oferecendo, que ela entende o que é que você faz, que ela valoriza o que você vende. Por que a maioria de vocês reclama que não são valorizadas? Porque não existe tempo hábil e nem conteúdo que você ofereça para que a pessoa consiga entender o seu valor. Então, pensa num relacionamento de homem e mulher. Se esse relacionamento acelera, né? Você acabou de conhecer a pessoa, beijou, já foi para os finalmentes, né? Em 1 semana, você acha que vai dar certo se essa pessoa te pedir em casamento? Não vai. Por quê? Porque essa pessoa não entende o seu valor ainda. Essa pessoa não te conhece, ela não sabe que você é especial. Então, muito provavelmente, quando vier aí a oferta, vamos casar?
né? Alguém vai falar, não tô preparada, onde já se viu, a gente só se conhece há uma semana, não é porque a gente deu né, um beijinho, né, ou alguma coisa a mais que isso vai gerar um casamento. Não é assim? Intimidade demais em tempo curto gera frustração. Você não sabe, você não conhece. Então, presta atenção, não adianta você querer que o teu cliente compre de você porque ele viu uma postagem, duas. Não adianta você querer que ele compre de você só porque ele perguntou e pediu um orçamento. Ele ainda não entende o seu valor. Ele não vai querer casar com você ainda. Não vai querer que você... não vai querer passar o cartão de crédito para você ainda. Precisa de mais intimidade. Ele precisa confiar em você. Ele precisa entender que o que você faz vale. Que você é diferente do que existe no mercado por aí. Que ele aprendeu coisas com você que ele não sabia que era assim. Quantas pessoas no meio da mesa aposta não entendem o poder da mesa num lar? Como é que você quer vender roupa de mesa para uma pessoa que não entende que sentar à mesa vale mais do que qualquer presente que ela possa dar para o filho? Como é que você quer vender roupa de mesa para alguém que não entende que não é o barato e sim o ideal para a família dela e que o que ela está comprando, né, tem um objetivo muito mais nobre, feito por uma pessoa especial que não está querendo só vender para ela um tecido, mas está vendendo para ela um estilo de vida. E assim sucessivamente em qualquer área. Se você vende serviço, se você vende produto, não é mostrar apenas o que você vende, e sim o quanto aquilo agrega de valor moral, transformação de vida, facilitação no dia a dia, na vida daquela pessoa e da família. O que ela ganha tendo aquilo e usando aquilo? O que ela perde não tendo aquilo e não usando aquilo? E tudo isso está dentro dos conteúdos das postagens que você tem que fazer. É isso que vai envolver o seu cliente e é isso que vai fazer o seu cliente te dar o devido valor e dizer sim para você, passar o cartão para você, feliz da vida, sem precisar ficar pedindo, mendigando desconto. Acredite em mim, o cliente que mais pede desconto é o que menos te valoriza, porque ele não entendeu, e ele não entendeu quem é você e o valor que você tem, porque você não mostrou. Ou se mostrou, mostrou esporadicamente. Não é assim. Dentro das suas postagens, isso tem que ser feito rotineiramente, de diversas formas diferentes. E dá para fazer. Eu tenho um materialzinho aqui, ó. São 30 dicas de postagem para postar o ano inteiro. Essas 30 dicas de postagem, delas você consegue tirar mais de 200 versões, tá? Para qualquer tipo de produto ou serviço. Ela tá disponível, vai ser disponibilizada dentro da aula do dia 29 para quem não tiver. Se você vai participar da aula do dia 29, que são postagens poderosas, e eu vou falar dos 3 tipos de postagem, esse material vai estar disponível para você lá, tá bom? Se você já tiver adquirido esse material, é só você avisar, a gente vai te dar um descontinho, tá? E vai com um planner também, para você poder se organizar nas suas postagens, tá bom? Então, olha só, primeira camada de postagem é a postagem de atração. Segunda camada de postagem é a postagem para reter a atenção, gerando curiosidade e desejo. E somente depois, e essas sim são postagens mais esporádicas, essas sim, você vai fazer as ofertas. E aí você faz postagens de oferta, você pode perceber que quando você faz postagem de oferta, as postagens de oferta têm um engajamento bem baixinho.
Mas quem foi lá e engajou são pessoas que passaram por esse funil de consciência e estão prontas para comprar, tá? Então, no final desse trabalho, sempre vai ter pessoas todos os dias ali pingando que vai comprar o seu produto. Então, é uma preparação para compra. Por isso que é um funil. Você começa atraindo muita gente, dessas muitas pessoas, se você continuar postando, algumas vão ter curiosidade e vão engajar com essa curiosidade, vão se envolver, e dessas que se envolver, outras vão comprar. Isso é um funil, vai correndo, vai pingando dentro dele o tempo todo, tá? Ó, tem gente perguntando aqui, a Kátia Artes, a Ana Elisa e a Leide, ó, a aula vai acontecer no dia 29, tá? Às 14 horas, mas a aula vai ficar gravada. Caso você não possa assistir no dia 29, ela vai ficar gravada por 3 meses para você assistir, tá bom? Eu vou pedir que vocês me mandem um direct, e nesse direct eu vou enviar o link para vocês dessa aula, tá? A aula já vem com material, tá bom? É uma aula fantástica. Então, quem tá aqui e quer participar dessa aula, precisa me mandar um direct e eu vou te mandar o link da aula. A aula é ao vivo, é comigo. Você tem o material da aula para poder usar tudo isso no seu dia a dia de postagem. E a aula fica gravada para você por 30 dias. Você ainda participa de um grupo durante... Perdão, a aula fica gravada por 90 dias. E você ainda fica num grupo para tirar dúvidas durante 30 dias, tá bom? Manda um direct para mim, quem quiser essa aula do dia 29, manda um direct para mim. A aula vai acontecer às 14 horas, porém, esta aula vai ficar gravada, tá? Já adquiri o meu script. Isso aqui não é o script, tá? Isso aqui não é o script. O script é outra coisa. Isso aqui são as ideias de postagem, tá? Os scripts você vai usar quando você começar o processo de vendas com o seu cliente ou quiser atrair os clientes que você já tem. Mas isso aqui é outro material, tá bom? Então, esse material são as ideias de postagem, tá? Vamos voltar aqui? Então, quem quiser, manda um direct, eu já envio o link. Então, olha só, são 3 níveis. E no dia 29, eu vou mostrar para vocês quais modelos de postagens vocês podem fazer. Tanto para atrair cliente, para reter esse cliente e as ofertas, né? Então, quais formas? Porque assim, ó, não existe uma única forma. Teve gente me perguntando assim, né? Porque eu tô dando um post-aula. Você já viu que eu tô fazendo post-aula? Post-aula. Post-aula é para vocês entenderem o processo, tá? Então, durante o post-aula, você tá vendo um formato. Um formato. Mas se você fizer isso todo dia, seu cliente vai perceber que você só faz aquilo. E ele vai deixar de engajar, vai deixar de comprar, porque vai ficar repetitivo, não é? Então, você precisa conhecer aquilo e também conhecer várias outras formas de fazer a mesma coisa. Tá bom? Formas de fazer a mesma coisa. Então, lá na aula, eu vou falar para você de várias formas de fazer a mesma coisa. As ideias estão aqui, gente. Mas como colocar essas ideias em prática, é aí que mora o X da questão. Porque se você não souber como colocar isso em prática, vai continuar sendo só um e-book, só um papel na sua mão, tá bom? Você consegue entender? A amiga tá perguntando aqui qual o valor. Ó, essa aula é uma aula VIP que custa R$129. Ela já vem com material incluído, tá? Você pode me mandar um direct e eu vou te mandar o link. É uma aula muito barata pelo conteúdo que ela tem, tá? Fique sabendo que é uma aula muito barata pelo conteúdo que ela tem, tá? Então, olha só. Eu quero convidar você a participar dessa aula, convidar você a se inscrever. É uma aula onde eu não somente vou explicar um
cada tipo de postagem, mas eu vou mostrar formas diferentes de fazer. E você vai poder não só aprender, mas replicá-las. Detalhe, é muito importante que você treine e que você não esteja ansiosa para ter um resultado no dia seguinte. Porque como eu comecei esta aula, é uma construção. Quero lembrar você que em 2012, quando eu comecei, eu não fiz venda, fiz pouquíssimas vendas, né? Passei a vender de forma a conta-gotas, batia na porta das pessoas para as pessoas comprarem, tive essa experiência. Quando eu passei a vender roupa de mesa, porque eu comecei com arranjos florais, a mesma coisa. Fiz uma primeira venda que aquilo já para mim foi fantástico. Então eu vi a primeira venda como a primeira de muitas. Eu não vi. Tem gente que tá com a mente tão deturpada que quando ela vende ela fica triste. A pessoa vendeu ficou triste. Gente, se você vendeu você pode vender 10. Então, a forma que você vê as coisas é que vai fazer com que você avance ou não. Quando eu vendi eu entendi que se eu vendi eu vendia 10. Quando eu vendi 10, eu entendi que se eu vendia 10, eu vendia 100. Quando eu vendi 100, eu entendi que se eu vendi 100, eu vendia 1000. E eu fui galgando cada um desses níveis, que levou tempo, eu tive que me esforçar, mas valeu muito a pena. Então, para de olhar para o super resultado e para de depreciar o seu resultado. Se você vendeu fique feliz, agradeça, tenha isso como uma vitória e tenha uma meta nova. Se você vendeu você vende 5, vende 8, vende 4. O que eu mais vejo são pessoas pegando seus resultados, jogando no lixo, abortando seus sonhos, porque não sabe construir, não sabe ser fiel no pouco, não quer aprender. Acredite em mim, se você começar vendendo horrores, você não vai nem saber como é administrar isso e vai perder. O que faz com que nós nos tornemos empresárias de sucesso é aprender com as dificuldades que vão aparecendo, com as situações que vão aparecendo. Toda vez que a gente muda de nível, mudam-se os problemas, mudam-se as demandas. Nós precisamos estar preparados. Então, para cada nível é um tipo de preparação. Não cabe para você, de um dia para o outro, explodir de crescer, né? Porque nem é isso que Deus quer para você. Deus quer te ensinar. Deus quer que você aprenda a fazer as coisas para que tudo que caia na sua mão seja duradouro. Para que você não seja como uma pessoa que recebe uma herança e age como uma criança, gastando tudo e desperdiçando tudo aquilo que foi a vida de alguém inteirinha, construída com amor e suor. Você já viu isso acontecer? É exatamente isso que acontece na vida da empreendedora. Você precisa construir, porque se você não conseguir e não entender que isso é uma construção, você vai destruir tudo que vier na sua mão. Entende? Então, isso é uma preparação. Um CEO de uma empresa, ele não começou como um CEO. Ele começou num cargo bem mais inferior e ele foi se capacitando e aprendendo e crescendo. Até que ele se tornou um CEO de uma empresa, um diretor, um presidente, né? E você é a mesma coisa. Ninguém começa de cima. Olha só, você vai fazer curso, vai fazer faculdade, você não sai da faculdade e consegue um emprego de executivo geral da empresa. Você começa mais baixo, porque você precisa da experiência.
Sabe qual que é o mal do nosso século? Todo mundo quer ser grande. Todo mundo quer nascer grande. Seus filhos querem começar a faculdade agora pensando que vão sair da faculdade e vão ser CEO de alguma empresa. Que vão ser milionários com 20 anos. Não é assim? Mas a vida não é assim. E para essas pessoas, muita frustração, muita dor, muita tristeza, muita depressão. Tá? Então, você que tá aí, que já não é uma pessoa, já não é uma menina, entenda que o mal desse século é a ansiedade. E se você não tratar isso dentro da sua alma, você nunca vai ter nada, sempre vai abortar os seus projetos e sempre vai colocar a culpa em alguém. Quando, na verdade, você só não quis construir. Por quê? Porque estava ansiosa para ter resultado rápido daquilo que não plantou, daquilo que não fez. Tá bom? Então, eu quero deixar esse recado para você aqui e quero conversar com você. Se você quer essa aula, eu quero convidar você para participar no dia 29. Escreve aqui, eu quero, e manda um direct para mim que eu quero você nessa aula, tá? A amiga tá perguntando aqui. Que bom te escutar e perceber que você já passou por tudo isso. Amiga, eu não só passei, como eu passo. Para cada nível de crescimento que eu tenho, é um parto. Você pensa que eu não passo por todos esses níveis de situações? Passo, tá? E dói, viu? Josete, beijo pra você, tá? Aqui a amiga falando aqui, ó. Eu comecei a minha loja com 6 peças e a fé de Deus e coragem. E como é que tá a sua loja? Ela tá crescendo? Tá se desenvolvendo? Você tá fazendo a sua parte? Né? Essa é a questão. Não é como você começa. Ó, presta atenção. Seu negócio não é como você começa, mas é como você termina. Tem gente que quer, eu só vou começar quando eu tiver isso, quando eu tiver aquilo, quando eu tiver apoio, quando eu tiver dinheiro, quando eu tiver máquina. Você nunca vai começar. Porque o teu problema não tá em começar, o teu problema tá na sua cabeça. O problema não é como você começa, o problema é como você termina. Tem gente que começou do absoluto zero. Vê aqui a moça que falou, ó, comecei com 6 peças. O problema não é como começar, é como você termina. Eu conheço milhares de pessoas que começaram com estoque cheio, com maquinário, com tudo, e não saíram do lugar porque queriam resultado amanhã. E eu conheço muitas outras que começaram assim, ó, com pouquíssimo recurso, mas fazendo o seu melhor com aquele pouquíssimo, fazendo o seu melhor, o seu bem feito, tendo frequência, tendo constância, sendo fiel no pouco, perseverando, continuando, aprendendo, caindo, levantando e cresceram. Então não é o que você tem hoje que define o seu sucesso. O que define o seu sucesso é o que tem dentro da sua cabeça, as referências que você tem e as, né? O conhecimento que você adquire e o como você aplica isso. Entende? Como você aplica isso. Ó, outra amiga aqui falando, ó, comecei com R$256. Essa amiga aqui que tá falando, comecei com R$256, é minha aluna. Já cresceu múltiplas vezes. Então, a tua mentalidade é o teu maior inimigo ou o seu maior aliado, tá? Por isso que você precisa escolher quem é que você vai seguir. Você vai seguir pessoas que ficam aí ditando, ensinando você que você vai prosperar amanhã? Que elas prosperaram em um dia?
você tá ferrada. Então, escolha suas referências, tá? Escolha suas referências. Entendeu? Bom, quero saber quem é que vai participar do dia 29 comigo, porque no dia 29 eu vou falar sobre essas 3 postagens, tá? Postagens para chamar a atenção das pessoas, postagem para reter a atenção das pessoas, gerando curiosidade e desejo, e postagens de ofertas. Quem vai participar? Olha lá, a amiga tá... Rosana, quero que você participe dessa aula, tá? Leide, Tuti, ó. Quem for participar da aula, chama agora no direct. Vai ser um prazer receber vocês. Eu tenho muito conteúdo bom para passar. E tô fazendo coisas altamente descomplicadas. Altamente descomplicadas. Sabe por quê? Porque você não precisa de tudo. Você precisa só do próximo passo. Você não precisa de tudo, você precisa do próximo passo, tá? E eu quero te dar esse próximo passo nessa aula no dia 29, tá bom? Manda pra mim aqui, ó. Você que tá dizendo aqui, eu quero. Manda pra mim por direct, a Ju vai entrar em contato com você, vai te enviar o link. Você já faz a sua reserva da aula. Na sequência da reserva da aula, se você ainda não tem um material, você baixa o material. Vai ser uma bênção. Vai ser um tempo maravilhoso, você vai aprender coisas simples, porém poderosas para você aplicar no seu dia a dia e você não precisa ter tudo, não precisa se sentir inteligente, se sentir preparada. Essa aula é para quem quer melhorar, tá com o seu Instagram derrubado e tá se sentindo aí cabisbaixa, incompetente, procrastinadora, tá se sentindo aí, né, assim, a última bolacha do pacote? Você vai mudar, acredita em mim. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque se você entender que o seu lugar não é de abortar o seu sonho, mas sim alimentar o seu sonho, aí então nós podemos conversar e então você pode ter certeza que o seu futuro vai mudar. Vai mudar amanhã? Não. Mas nós vamos caminhar para que você tenha sim um negócio, tenha um futuro. E deixa eu falar com você aqui que já desistiu, tá? Tem muita gente aqui que tá naquela situação, já meio que desisti. Deixa eu falar uma coisa para você. O que é que desistir te trouxe de benefício? Você tá mais feliz porque você desistiu? Você tá apoiada nas desculpas? Eu desisti porque ninguém me valoriza? Você tá apoiada nas desculpas? O mercado não está bom, por isso que eu desisti? O que desistir te trouxe de benefício? Você ficou mais feliz? Você ficou mais bonita? Você ficou mais rica? Você parou de querer aprender? Porque, querida, se você não está crescendo, você está diminuindo. Se você não está colhendo, com certeza você está enterrando alguma coisa. Você está colhendo ou enterrando? Você está como? E se você está frustrada, acredite em mim, faz uma reflexão de tudo isso que eu te falei. Será que você sabia que tinha que ser feito dessa forma? Será que você sabia que precisava chamar a atenção do cliente, fazer algumas postagens assim coordenadas? Você sabia disso? Você sabia que tinha um material que poderia te ajudar? Você não precisa ter tudo na tua cabeça. Tem coisas aqui para você. Eu te ajudo. Eu já caminhei essa jornada e eu, acredita em mim, ainda faço tudo isso. Eu faço tudo isso todo dia, tá? E deixa eu falar uma coisa. E quando eu não faço, eu também sou penalizada. Querida, não existe ninguém que é grande e que dure para sempre. O trabalho é contínuo. Não para. E se eu não estiver executando, eu também tenho baixo engajamento, eu também vendo pouco, eu também fico com problemas.
Eu não sou diferente de você. Você só precisa entender que eu já caminhei 12 anos na sua frente. Por isso eu tenho uma gordura a mais. Mas se eu parar, assim como você, o meu Instagram também paralisa. Tá bom? Então você que tá aqui, eu vou pedir pro Marcelo me dar o pedestalzinho. Pessoal do YouTube, vem pra cá que eu vou tirar as dúvidas, tá? Ó, vem pra cá agora, tá? Tchau.